Muito bem, seja bem-vindo ao canal Refúgio Teológico, dando continuidade ao curso de pós-graduação em Teologia do Antigo Testamento. Vamos hoje conhecer um pouquinho a respeito dos deuses do Antigo Egito. E será um olhar sobre a mitologia dessa civilização, dessa sociedade que, de certa forma, influenciou o povo de Deus naquela época mosaica, tanto para o bem quanto para o mal. Aqui nós iremos dar uma apresentação mais histórica, mas no final iremos trazer uma análise teológica, tá? Ou seja, a história não irá interpretar a teologia. Na verdade, a teologia irá interpretar a história, ok? Então, convido vocês a assistirem esse tema, esse vídeo, a esse curso. Se gostar, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, entre em contato conosco, tá? Venha estudar com a gente e vamos começar aqui o nosso trabalho, ok? O Antigo Egito era uma civilização muito rica em cultura e tradição. Né? Isso envolvia a agricultura, né? As práticas artísticas, tá certo? E também militar. Mas havia uma mitologia complexa, interessante e intrigante. Os deuses egípcios eram figuras poderosas que representavam forças da natureza, elementos da vida cotidiana e aspectos da sociedade. Muito comum naquela época também os deuses da civilização grega. Aqui nós já percebemos alguns principais deuses que era cultuado e também era muito prestigiado no Antigo Egito. Osíris era o deus do submundo, da morte, da, entre aspas, ressurreição e da vida após a morte. Osíris é um dos deuses mais importantes da mitologia egípcia. Ele era o irmão e marido de Ísis e pai de Horus. Após ser assassinado por Sete, seu irmão invejoso, Osíris ressuscitou e tornou-se rei do submundo, julgando as almas do morto. É tanto que a cultura, a mitologia, esse aspecto espiritual, né, influenciou muito não somente o povo hebraico, mas também a própria indústria cinematográfica na atualidade. Existem, inclusive, filmes, desenhos, né, falando sobre esses deuses. Então, é uma forma de você compreender melhor, tá? Fora de uma perspectiva mais acadêmica, alguns detalhes, não que necessariamente seja tão ficção, né? Mas você percebe aí que há uma influência, certo? Então, depois nós temos Isis, que é a deusa da maternidade, da magia, da cura, da proteção. Isis é uma das figuras femininas mais poderosas da mitologia egípcia. Ela é conhecida por sua inteligência, devoção e poder mágico. Isis era a esposa de Osíris e mãe de Horus. Então você já percebe, nós estamos falando aqui, deixa eu meter aqui um zoom, deixa eu ver se vai ficar melhor. Aí fica, deixa eu ver aqui um pouquinho, 140. Deixa eu dar aqui um forma, ficar. Pronto, acho que fica melhor. Então você já percebe aqui que o mundo antigo tinha uma espiritualidade, uma forma de perceber o mundo, né, e de tentar se comunicar com o espiritual, utilizando certas analogias, né, sexuais, né? Ou seja, havia deuses masculinos e deuses femininos, né, para explicar muitas das coisas que nós vemos, mas a gente percebe que, na verdade, isso tudo é uma fantasia, e que com o advento da história, com o advento da ciência e da filosofia, por exemplo, e posteriormente do cristianismo, muito mais isso também, percebemos que essas formas de explicação sobre o mundo perderam sentido e foram refutadas pelo próprio cristianismo, pela própria filosofia e pela própria ciência, tá? Então isso
é apenas pelo caráter mais histórico e de curiosidade entender o aspecto do Egito Antigo. Horus, Deus do céu, da luz solar, da realeza e da proteção. Horus é o filho de Osíris e Ísis. Ele é frequentemente representado com a cabeça de um falcão, simbolizando a força, a visão e a capacidade de voar. Horus é considerado um protetor do faraó e é cultuado como um deus de justiça e de vingança. Agora, Sete, deus do deserto, da tempestade, da violência e da desordem. Sete é uma figura mais controversa da mitologia egípcia. Ele é o irmão invejoso de Osíris, que o assassinou para tomar o trono. Sete, frequentemente representado com a cabeça de animal, geralmente um chacal, uma hiena ou um crocodilo, simbolizando na sua natureza selvagem e perigosa. Cabe aqui um pequeno detalhezinho a respeito do pensamento, né, que origina esses deuses. Basicamente, por exemplo, existem documentários quando se fala sobre mitologia egípcia, quando fala, por exemplo, sobre Sete, né, o deus do deserto, ele surge a partir de uma percepção que os egípcios percebiam. Né? Quando alguns egípcios colocavam ou sepultavam, né, ou deixavam um corpo humano em um local, ou esqueciam ou jogavam, vinham certos animais, chacal. Esse chacal devorava a carne desses homens mortos, né, mulheres, e através desse ato surgiu, né, o pensamento de esses animais representarem, né, alguma força espiritual e que eles deram aí origem ao deus Sete. Então Sete seria os animais que devoravam carne humana no deserto, na época do Egito Antigo. Então, basicamente, esses deuses eram uma percepção distorcida de animais, de figuras, né, ou até mesmo de sonhos. Então, você já percebe que é tudo uma criação da mente humana. Aqui nesse slide, pessoal, eu separei como a gente está falando sobre civilização do Egito Antigo e mitologia. Existe um episódio no Êxodo, né, no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, ali no Pentateuco, né, o período em que Moisés vai retirar o povo hebreu, né, da escravidão egípcia. Houve um confronto não somente de teologia, não somente de ciência, não somente de força linguística, mas de força espiritual. Então surgiu a chamada 10 pragas do Egito. Essas 10 pragas do Egito estavam inseridas dentro também da mitologia egípcia. Não é que as pragas eram mitologias, mas a comunidade egípcia acreditava em deuses. Então, essas pragas serviam não somente para dizer, olha, esses deuses são submissos ao senhorio do Todo-Poderoso, ou esses deuses que vocês cultuam não são reais. Então, essas pragas tinham um caráter não somente que ultrapassava a própria projética, né? Houve, obviamente, a tentativa de ter uma conversa e retirar o povo de uma forma benéfica. Porém, foi necessário uma guerra cultural, uma guerra espiritual e uma guerra biológica. Então, nós estamos inseridos agora num contexto em que a realidade, né, da manifestação do Deus verdadeiro contra essas ilusões das falsas divindades da civilização, da antiga civilização egípcia. Nós encontramos os seguintes pontos: água transformada em sangue. O rio Nilo, fonte da vida para o Egito, tornou-se sangue, afetando a pesca e a agricultura. Sabe-se que o rio Nilo, em alguns momentos, era visto ou representado como uma divindade. Então, quando essa divindade parou de ofertar os peixes, parou de ofertar a produção da agricultura,
esse rio ele deixou de ter vida, ele acabou morrendo, né? Porque ele passou a ter sangue. Então, os egípcios viam que aquele Deus que eles tanto amavam, tanto cultuavam, ele tinha morrido. Então, como é que um Deus pode morrer e não pode vencer a morte, né? Então, já foi um Deus destruído nesse exato momento. Depois tivemos as pragas das rãs, também uma alusão a seres demoníacos, seres decaídos, né? Enfim, uma invasão de rãs cobriu o Egito, infestando casas e campos. Ou seja, a gente já percebe que os deuses que os egípcios cultuavam pensavam que aqueles seres estavam a favor dos egípcios. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, começa a utilizar a crença egípcia para destruir os próprios egípcios. É o que nós temos hoje. Eu gosto muito de pegar o catolicismo, porque o catolicismo, gente, é o melhor exemplo para mostrar a falsa religião, a falsa doutrina no mundo atual. Não há outra religião assim, até porque era muito potente, era muito grande aqui no Brasil. Então, a gente percebe que é extremamente falsa, do começo ao fim. Então, é como se fosse a civilização egípcia, o catolicismo. Então, Deus, em algum momento, vai utilizar a crença do catolicismo. Isso também implica nas outras religiões, como Espiritismo, Testemunho de Jeová, enfim. Vai utilizar a crença desses indivíduos para destruir esses povos, né? Destruir essas falsas doutrinas. Assim, a semelhança do trigo egípcio. Não sabemos quando, mas isso pouco a pouco está acontecendo. Então, os indivíduos pararam de cultuar o rio, né, o Rio Nilo. Os indivíduos pararam de cultuar rãs e moscas e mosquitos para cultuar estátuas, para cultuar divindades humanas, para cultuar o padre, o pastor, né, o reverendo, né, cultuar as suas próprias criações domésticas. Então Deus pode utilizar tudo isso para nos destruir, se nós estivermos deificando um falso Deus. Tá? Depois, moscas. As moscas invadiam o Egito em exames, causando doenças e contaminando alimentos. Depois, mosquitos. Os mosquitos causaram pragas e doenças afligindo o povo e os animais. Né? Os mosquitos, nós sabemos que passam muito a questão de vírus, né? Aqui, peste dos animais. Uma peste matou o gado dos egípcios, impactando a economia e a agricultura. Chagas. Feridas dolorosas cobriram o corpo dos egípcios, causando ferimentos e desespero. Granizo. Uma tempestade de granizo destruiu as plantações e os campos, causando escassez de alimentos. Gafanhotos. Exames de gafanhotos devoravam as poucas plantações restantes, deixando o Egito em ruínas. Trevas. Uma escuridão densa envolveu o Egito por 3 dias, mergulhando o país no medo e na desesperança. A última praga é a morte dos primogênitos egípcios, né? A 10ª e última praga atingiu os primogênitos dos egípcios, causando grande tristeza e sofrimento. Cabe aqui uma observação, pessoal, sobre as pragas, né? Você observa que o povo de Deus ele estava dentro da civilização, do aspecto geográfico do Antigo Egito. Então, essas pragas que estavam julgando, né, esse povo, estava julgando essa cultura, estava julgando esse tipo de política egípcia, essa mitologia egípcia, essa espiritualidade egípcia, não atingia a comunidade de Israel. Então, Deus já prepara uma comunidade e oferece a essa comunidade o livramento, a misericórdia e a proteção. Enquanto as pragas caíam sobre a mesma área, né, o mesmo país, esse povo ainda estava dentro desse país, né, ele não sofreu dano,
né? Eles estavam isentos desse juízo, desses julgamentos. Lá no nosso curso de Apocalipse, escatologia, a gente vê que haverá um juízo, né, sobre a humanidade. Mas a igreja estará isenta desse juízo, porque eles foram salvos da ira vindoura. E é o que acontece aqui com o povo judeu, o povo hebreu, o povo israelita. Eles estão percebendo a ação de Deus, tá? E essa ação de Deus começa a dar ao povo de Deus a esperança, a fé, enquanto a esse mundo pagão egípcio começa a dar tristeza, desespero, condenação. Então, é o que acontece hoje em dia. Tragédias, que há, infelizmente, né, a forma de trabalhar hoje, tá, desde Abraão e Jacó, é um pouco diferente, né? Porque existem as dispensações, né? E quando há uma praga, quando há um juízo, muitas vezes nós somos afetados, mas não que esses juízos, essas pragas, estejam sobre nós, tá? Mas é porque há uma forma de tratamento diferente do que acontecia aí no Egito, tá bom? É tanto que no Antigo Testamento as coisas eram muito mais, vamos dizer assim, eram muito mais automáticas, ligeiras, visíveis e assim instantâneas, né? Era muito fácil de você cortar o mal pela raiz e separar o joio do trigo. Hoje estamos esperando apenas essa separação com o advento do arrebatamento. A feitiçaria egípcia. A gente observa que então, não somente quando Moisés, Arão, né, vai enfrentar o poderio egípcio, o poderio político corrompido, né, cultural dos egípcios, da mitologia, eles também vão enfrentar a feitiçaria. As maldições, né, as práticas de bruxaria, né, do ocultismo, como a gente vê em diversas outras religiões. Aqui eu trago para vocês essa tradição ancestral, ritos e encantamentos e hieroglifos e talismãs. Muito impregnado na própria maneira de viver dos egípcios, né? A feitiçaria também fazia parte da mitologia da espiritualidade, tá? Era o poder, né, dos seguidores dessas mitologias. Do mesmo modo, o inimigo, né, os anjos caídos, possuem poder, né? Possuem força, possuem um certo nível de autoridade. Então a gente precisa ter conhecimento para poder aí vencer essas dificuldades. Tradição ancestral. A magia egípcia era uma tradição ancestral, transmitida de geração em geração, com práticas e conhecimentos secretos, rituais e encantamentos. Os magos egípcios realizavam rituais complexos e usavam encantamentos para invocar espíritos, manipular as forças da natureza e curar doenças. Hieroglifos e talismãs. Os hieroglifos eram considerados um sistema mágico descrito usando um encantamento e talismã para proteção e poder. Então, existe filmes falando sobre isso, tá? E existe ficção. E ao mesmo tempo existe, de fato, um aspecto espiritual que, de fato, existe. Então a gente precisa perceber onde se situar cada um desses pontos e saber lidar, certo? Contexto histórico. Tá? Aqui. Impacto religioso, uso prático, sociedade hierárquica, cultura popular. Isso aqui é o contexto, né? As práticas mágicas, como a gente viu um pouquinho aqui, eram profundamente influenciadas pela religião egípcia, com deuses e seres místicos desempenhando papéis importantes. Ou seja, por meio da aceitação de que a Bíblia é a palavra de Deus, a gente percebe que essas ações mágicas eram criações de seres decaídos que influenciavam a cultura egípcia e assim influenciam a cultura cinematográfica e as demais religiões. Por que as falsas religiões têm milagres? Porque existem aparições de Fátima, porque existem aparições de santos
né, do catolicismo são advinda de práticas místicas de seres decaídos para induzir as pessoas àquele culto, né? Então, uso prático. Vejamos o seguinte: a magia egípcia era usada para fins práticos, como a cura de doenças e proteção contra o mal e a obtenção de sucesso de vida. E esses atos não somente estão nas igrejas católicas, mas estão nas igrejas também neopentecostais. Muito cuidado com isso aí, pessoal. Sociedade hierárquica. A magia era praticada por uma elite sacerdotal, com acesso a conhecimentos secretos e privilégios especiais. Então sempre existiu, no decorrer do tempo, sociedades secretas, desde o Antigo Egito até os dias de hoje. Cultura popular. Então a magia egípcia era um componente que integrava a cultura popular, influenciando a arte, a literatura e a forma de pensar do povo ao redor. Deuses, representação da realidade. O que acontece? Como já viu, os deuses eram criações da mente humana, né? Que geralmente estava associado a um fenômeno, tipo, vocês já viram aquela ventania pequenininha, que algumas regiões aqui no Brasil e no Nordeste ficam bem pequenininhos, sabe? Até dentro de casa, uma ventaniazinha, tipo um redemoinho, né? Você percebe aquela formação de poeira e de folhas, um redemoinho. Existe a crença de que aquele é o Saci. Então, em vez de estudar aquele acontecimento, né, como ciência, como entender como caráter científico, racional, eu começo a atribuir práticas místicas e simbólicas, né, sobre aquele acontecimento. Aí eu chamo de Saci. O mesmo poder citar outros exemplos. Então, isso aí já cria deuses, já cria algum tipo de divindade, de santos, de semideuses, né? E assim por vai. Então, geralmente, algumas religiões, né, que não têm o uso da racionalidade, elas veem a natureza como divindade, né? É tanto que existe o chamado panteísmo. O panteísmo é a crença um pouco diferente do politeísmo, né? Mas você pode perceber que o panteísmo enxerga a vegetação, o rio, os animais, né, o céu, a terra, como parte ou a essência ou até mesmo o próprio Deus, né? Do mesmo modo, o panteísmo enxerga na natureza deuses, né? Então, cada deus ele ajuda a compreender o vento, o fogo, a água, a terra, né, o mar, e assim por diante. Deuses como Ra, que era o deus do sol, Nut, deus do céu, personificavam os elementos naturais e as forças que governavam o mundo. Então, por meio do cristianismo, por meio da teologia bíblica e também por meio da filosofia e da ciência, a gente conseguiu mostrar que o sol que nós temos aqui no Brasil, em qualquer ambiente no mundo, ele não é uma divindade. Então, por meio do cristianismo, por meio da ciência, da filosofia, nós conseguimos mostrar que uma estátua que o catolicismo cultua não é divindade. Por meio do cristianismo, da ciência, da filosofia, nós podemos mostrar que um governo que apoia ideologias como casamento homossexual, aborto, eutanásia, uso de drogas, não é um governo legítimo. Por meio do cristianismo, da ciência e da filosofia, conseguimos provar que manifestações na natureza não são, até então, manifestações de deuses, tá? Ou de um Deus, salve considerações que, em alguns momentos, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó utiliza, né, muitas coisas para repreender ao povo.
mas essas coisas que Deus utiliza não é Ele próprio, né? Ele não é a criação, Ele não é a vegetação. Bem, aspecto da vida, que são a natureza que é aspecto da vida. Deus como Tote, né? Existe basicamente, aqui a gente percebe três classificações, três ramificações para os deuses, né? Os primeiros deuses eram usados para explicar a natureza, né? O cosmos, o universo. Já o segundo tentava explicar a sociedade, a vida, a cultura, a arte e até alguns aspectos da própria ciência. Não que a mitologia impediu o crescimento da ciência egípcia. Não. Essa aqui, a mitologia egípcia impediu do povo progredir nessa ciência que poderia afastá-los dessa idolatria. Tá? É tipo uma pessoa que vai para a Bíblia e vê que na Bíblia não tem nada de bíblico no culto e essa pessoa está nesse culto. E vai citando esse culto, vai citando aquela pregação. Então, é uma idolatria. Não faz sentido. Tá? Aqui, deuses como Tote, deus da sabedoria e da escrita. Anubis, deus do embalsamento. Representava o aspecto da vida cotidiana, como o conhecimento, a morte e a justiça. Ou seja, a mitologia também tinha um aspecto positivo para o crescimento de algum tipo de entendimento racional. Mas eles eram atrofiados, eles eram havia uma certa anestesia para que a racionalidade não atingisse o mesmo aspecto que o povo judeu estava desenvolvendo. Tá? Aqui, ó. Aspecto da sociedade. Deus como Bateste, Deus da fertilidade, da proteção, e Pati, Deus do Criador. Refletiam a estrutura social egípcia com suas crenças e valores. Aqui no meu canal temos uma parte sobre filmes e séries. Eu acho que eu fiz um comentário sobre Cavaleiro da Lua, falando um pouco sobre os egípcios. Eu acho que eu falo sobre isso aí. Qualquer coisa, você dá uma olhadinha para aprender mais coisas sobre isso aí. Bem, a legada da magia egípcia. Influência na cultura. A magia egípcia influenciou a cultura ocidental, inspirando obras literárias, filmes e práticas ocultas. Foi o que a gente estava já conversando com vocês. Esse mundo que nós estamos vivendo, ele realmente é um mundo de trevas. E esse mundo, ele guarda certos segredos místicos, né, que são revelados a algumas comunidades, a algumas civilizações, para desviar o povo do cristianismo. Entendeu? Então, eles conseguem aí influenciar política, sociedade, cultura, até mesmo universidades. Tá? Não somente o aspecto da ficção. Tradições modernas. Algumas tradições mágicas modernas, como a Wicca e o neopaganismo, incorporam elementos da magia egípcia. Bruxaria, né? A Wicca, ela se divide em negativa e positiva também, né? O pessoal da Wicca, do bem, faz supostamente bem. E o pessoal da Wicca do mal faz somente o mal. Mas isso é apenas uma distorção. É tudo bruxaria. A gente vê que isso é condenado no livro do Apocalipse. Interesse acadêmico. A magia egípcia é objeto de estudo acadêmico, com pesquisadores investigando suas práticas, crenças e influência. Existe algumas histórias, né, ali no Egito, nas pirâmides do Egito, que se certas pessoas entrassem ou descobrissem algum tipo de artefato, algum tipo de segredo, né, haveria uma certa maldição. Né? Inclusive tem até o filme, né, A Múmia. Então a múmia, né, quando é desperta, ela transmite essa magia, né? Ela transmite esse tipo de prática misteriosa que induz as pessoas a ficarem imaginando como seria isso de fato na vida real. Fascinação global. A cultura egípcia, incluindo a magia, continua a fascinar e intrigar pessoas no mundo todo. Não que o fato
da, desse politeísmo ter, de certa forma, ser extinto hoje em dia, as ideias e a cultura, né, e a magia que foram guardados, né, em pergaminhos, né, nas paredes, em fontes secundárias, acabam influenciando pessoas que não acreditam no cristianismo nem na ciência. E assim são pessoas que são vítimas fáceis desse tipo de aprisionamento espiritual. A magia egípcia mais do que ilusões. Então a gente vai perceber aqui, de certa forma, o uso da magia egípcia, né, em alguns aspectos atual. Não que só existisse na nossa época, mas existia em outras épocas. Então, a magia egípcia ela tem vários viés e várias formas de aplicar. Tá? Hipnose. A hipnose é muito utilizada na psicanálise. Tá? A hipnose é um tipo também, pode ser considerado como magia egípcia. E alguns e mais na nossa sociedade entendem como um recurso muito mais psicanalítico, né, de Sigmund Freud. E não tem muita referência com os egípcios, mas a gente percebe que essa hipnose é a forma de derrubar as estruturas psíquicas ou a estrutura de defesa psíquica. É tudo que as forças do mal precisam para infestar a nossa mente. Então, a hipnose é utilizada para tratar doenças e induzir estados alternados da consciência. Alguns acreditam, né, que é por meio da hipnose que nós conseguimos melhorar a vida humana e até mesmo trazer algum tipo de cura. Mas isso é um tipo de magia. Herbologia. As plantas medicinais eram usadas em poções e remédios para tratar doenças. Cabe aqui uma observação. Egípcios e índios aqui no Brasil acreditam ou acreditavam que raízes e plantas, né, e árvores eram representantes ou eram entidades espirituais ou davam acesso a portais do mundo invisível, do mundo espiritual. Então, os egípcios, que não tinham entendimento do cristianismo nem da ciência, e os índios acreditam que as raízes, plantas e a vegetação são portais ou são é, partes de algum ser divino que poderiam auxiliar no uso ou no consumo de certas raízes de plantas para a cura. Com o advento da ciência e do cristianismo, isso foi refutado. Não existe na raiz, numa árvore e numa planta, numa vegetação, entidades espirituais. O que existe nas raízes, nas plantas, na verdade, propriedades químicas que auxiliam em alguns aspectos o tratamento de doenças ou o desenvolvimento de medicamentos desenvolvidos pelas farmacêuticas, tá? Então há uma diferença muito grande em ver uma raiz como símbolo de um poder espiritual, tá? E ver uma raiz com propriedades orgânicas que dá para fazer algum tipo de análise científica e desenvolver algum tipo de cura para beneficiar os seres humanos. Entendeu? Astrologia. Então, os egípcios utilizavam a astrologia para prever o futuro e entender o significado dos eventos. Tá? Então, hoje em dia, o pessoal que acredita em signo, né? Acredita nessas questões, eles estão utilizando a astrologia. Finalizando já aqui nosso estudo sobre teologia do Antigo Testamento, deuses do Egito Antigo, um olhar sobre a mitologia. Né? Vamos falar agora aqui um pouquinho sobre Deus único, desde Abraão, Isaac e Jacó, o monoteísmo no Egito Antigo, ou seja, o cristianismo no Egito Antigo.
Apesar da crença em múltiplos deuses, a ideia de um Deus único, chamado Aten, começou a emergir durante o reinado de Akhenaton, desafiando o politeísmo, abrindo caminho para o monoteísmo. Então, quando Deus chama Abraão, Moisés, enfim, e começa a disseminar a crença em um único Deus no mundo, essa ideia começou a ser passada para outros povos e outras civilizações ao redor da Mesopotâmia. No Egito Antigo, também se desenvolveu a ideia, uma teoria, de que só existe um Deus verdadeiro, um só, e que esses deuses egípcios não são verdadeiros. Mas essa força, ou essa entidade, não era a revelação que nós vamos ver aqui no texto hebraico. E assim, essa divindade não era a divindade que vai ser revelar a Moisés. Esse conceito do pré-monoteísmo, monoteísmo, que se desenvolveu no próprio Egito, não teve força, não teve ação suficiente para libertar os indivíduos. Então, foi necessário a revelação realmente de Deus para mostrar que essa ideia era real, porém, esse Deus que ainda estava sendo construído era ainda integrante do politeísmo. Não poderia salvar os egípcios. Então, houve aí a manifestação concreta do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, do verdadeiro monoteísmo. E esse monoteísmo, lá na frente, utilizando diversos livros do Novo Testamento, vai dar origem à Trindade, certo? Temos aqui o texto em hebraico, tá? E o texto traduzido, tá certo? Nós vamos ver aqui uma pequena questão gramatical e exegética para vocês perceberem, pessoal, que mesmo uma cultura, por exemplo, aqui no Brasil, o povo, algumas religiões entendem que existe um Deus. Porém, eles respeitam ou eles cultuam outros deuses. Tá? Essa ideia de você que acredita em um Deus não necessariamente é justamente essa expressão, chamar Israel Adonai Erenehu Adonai Eshid. Não é essa expressão. Não é. Não é esse mesmo conceito que surge aí no Deus Testamento. Eles acreditam que existe um Deus, mas ele é desconhecido, ele não sabe quem é, não sabe a sua vontade, não sabe a sua palavra, tá? E eles preferem seguir estátuas, né? Seguir pessoas humanas, ou as suas próprias vontades. Então não faz sentido esse um Deus. Se você perguntar um cético, assim, que não é cristão, você acredita em Deus? E sim, acredito. Mas existe um Deus só. Existe um Deus só. E quem é esse Deus? Ele pode dizer que é Ave Maria, Pedro, Paulo, ou até mesmo esse Deus aqui, ó, Aten. É um Deus só. É um Deus só. Mas é verdadeiro? Não. O conceito, a ideia de que existe um Deus só é verdadeiro. Mas quando você pronuncia que esse um Deus é Aten, é Ave Maria, é Conceição, alguma divindade afro, não existe. Quando o verdadeiro conceito surge, é presente na comunidade judaica, na comunidade e nas revelações do Pentateuco. Aí é aqui que vai entrar a ideia. Você acredita em um Deus só? Acredite. Beleza. Agora, é esse texto que vai corrigir quem você acha que é esse um Deus só. E vai corrigir também esse conceito, essa estrutura de um Deus só. Aqui, ó. O texto diz assim: ouve Israel. O Senhor nosso Deus é um único Senhor. Veja só. Encontra-se em Deuteronômio 6,4.
Então, esse versículo, ele refuta todas as religiões. E é uma das passagens mais importantes da Bíblia hebraica, conhecida como Shema Israel. Em hebraico, esse versículo, né? Você vê aqui em hebraico, aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Botei até no grupo essa expressão aqui. Se lê da direita para a esquerda, né? Mas a gente lê, aqui no Brasil a gente lê da esquerda para a direita. Mas aqui, ó, a gente lê da esquerda para a direita. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. O que diz as palavras em hebraico, basicamente? O que é esse Shema? Isso aqui, ó. Essa primeira palavra aqui é o Shema, aqui, ó. Vocês estão vendo? Shema é um imperativo do verbo ouvir. Shema. E é chamado a atenção. E é um chamado a atenção e a obediência. Não se trata apenas de ouvir com os ouvidos, mas de internalizar e obedecer o que está sendo dito. Esse comando sugere uma mensagem que segue de máxima ordem, importância e requer uma resposta positiva. Ou seja, o pessoal que tem uma estátua em casa, o pessoal que tem uma foto no seu templo, o pessoal que fala de outros deuses, quando ouve essa palavra, chamar Israel, eles vão desobedecer. Porque eles são pagãos, eles são politeístas, eles não têm contato com Deus verdadeiro. Israel refere-se ao povo de Israel, aos destinatários da mensagem. Israel é o nome dado a Jacó, e por extensão ao povo e descendente dele. Aqui o termo é usado para convocar a nação de Israel a ouvir e obedecer exclusivamente Deus, não intermediários, certo? Adonai. Embora o texto hebraico utilize o tetragrama aqui, ó, KWHY, aqui, ó, na tradição judaica é lido como Adonai, que significa Senhor, aqui em português. Isso é feito para respeito à cidade do nome de Deus. Adonai indica o senhorio e a soberania de Deus sobre Israel, sobre toda a nação, sobre toda a criação. Ereheneu. A palavra Eloheinu é uma forma possessiva de Elohim, significando nosso Deus. Então, Eloheinu é nosso Deus. Elohim é um termo plural, usado para expressar a majestade e a plenitude do ser de Deus. Até aí, quando a gente utiliza a revelação do Novo Testamento, a gente vê que essa pluralidade já manifestava o Filho e o Espírito Santo. A adição do sufixo enu indica que este Deus majestoso pertence ao povo de Israel, resultando a relação especial e íntima de Deus e Israel. Echad. Echad significa um ou único. Este termo é fundamental na afirmação da unicidade de Deus, ou seja, a Trindade não diz que existem vários deuses ou que é um triteísmo, mas a Trindade confirma novamente essa unidade, essa unicidade de Deus, né? Não se refere apenas à unidade numérica, mas à exclusividade e simultaneidade de Deus. Ele é o único Senhor, não havendo outros deuses além dele. Então, pessoal, eu agradeço por vir estar com vocês aqui nesse curso. Forte abraço, bons estudos. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com sua comunidade, com as pessoas, para que as pessoas tenham mais acesso a esse tipo de informação. Então, para vocês, até o próximo vídeo. Forte abraço, até breve.